liberdade. Ai, que coisa boa! Vamos estudar um pouco sobre liberdade, a diferença com a libertinagem e o que seria, sim, na ética kantiana, a questão da liberdade. Bem, historicamente, vemos vários componentes da liberdade. Fazer o que eu quero, fazer da forma que eu quero, pensar o que eu quiser. A liberdade também seria não ter leis, agir anarquicamente. A liberdade seria liberdade muito contemporânea sobre o corpo. Então, assim, na ética, a liberdade, ela ganha um viés não muito assim liberal. Se dá outra interpretação à questão da liberdade. Então, liberdade seria assim, ter quem eu quiser sexualmente. Vamos ver Kant. Toda coisa da natureza atua segundo leis. Só um ser racional tem a faculdade de agir segundo representação das leis. Isto é, segundo princípios ou uma vontade. Seria a vontade. Em Schopenhauer, temos a vontade e a vontade. A vontade com V maiúsculo é a questão da lei de Deus em nós, Schopenhauer, outro autor. E a vontade, você fala à la volonté, a vontade. A vontade, ela age segundo representação das leis. Que leis? As leis de Deus. Segundo princípios inteligentes. Segundo a vontade. Visto que se exige a razão para delevar direis às ações, a vontade nada mais é do que a razão prática. Que seria a razão prática? Seria o pensamento racional agindo segundo leis naturais. A razão prática, a vontade. Se a razão determina a vontade infalivelmente, então as ações de tal ser são reconhecidas como objetivamente necessárias. Também são subjetivamente. Isto é, a vontade é uma faculdade de escolher só aquilo que a razão, isso é Kant, Immanuel Kant, só aquilo que a razão, independente da inclinação objetiva ou subjetiva, reconhece como praticamente necessário, isto é, como bom. Kant, 2009, página 85. O que tiramos daqui? Existe o objetivo, eu quero casar. Existe o subjetivo, ele é rico. Qual é
a realidade. O objetivo, quero casar, ou o subjetivo, ele é rico. Segundo Kant, existe a questão do desiderativo, que é a questão dos desejos. E a liberdade, sendo a atividade da razão na vontade, sem inclinações subjetivas. Qual é a inclinação subjetiva do casamento? Tem lá uma ação, você está conversando com uma amiga, tem lá uma ação subjetiva. Poxa, queria tanto casar com meu namorado. Lá no subjetivo está falando, ai, que vida boa que eu vou ter. Aí o que vale é o subjetivo. Não é assim o casamento. É assim o desejo desiderativo, desejo de ter uma vida boa. Aí a pergunta da amiga é a seguinte: e você ama ele assim a ponto de casamento, comunhão de corpos? Ah, não sei, pronto, já não ama. E você, outra pergunta que pode ser feita nesse diálogo. Usando o exemplo assim, da liberdade, da vontade, da inclinação. E você pensa em envelhecer com ele? Não, aí já não é casamento. Pensa em mim. Aí, como íamos falando, existem as coisas objetivas, o que se fala, o que se escreve, o que se mostra, físico, indumentárias, são coisas objetivas. E existe o subjetivo. Eu vou me arrumar para ser a melhor na rua. Aí passa assim, correndo, competindo, entendeu? Porque tá se achando melhor que tá arrumado. Então, onde acho o cerne da questão? O subjetivo tem que estar de acordo com o objetivo. Uma só linha reta, assim, um só desejo objetivo. E sem inclinações egoístas e felicidades e contentamentos subjetivos. Como se consegue isso? Com a ética, com o bem. Onde a inclinação do bom é ético, no que se fala com respeito ao bem. E aonde a liberdade? A liberdade está em você coagir esse desejo, que não é uma representação de uma lei na consciência, que não é uma representação de uma lei a priori, e ter o objetivo: eu quero casar. Por quê? Porque amo muito essa pessoa. Eu quero ele a eternidade. Aí você tem a visão do objetivo junto com o subjetivo. Isso significa que o ser, para ser realmente livre, precisa ter a unidade entre os seus desejos subjetivos, inconsciente, subconsciente, e objetivos. Objetivo é o imperativo categórico. Retomando, imperativo categórico, o dever, o bem em si. Subjetivo é o que se deseja. Objetivo, o que é o objetivo nessa unidade entre o subjetivo e o objetivo? O objetivo é universalizar as ações. Cumprir o dever.
O que eu posso fazer é como todos poderiam fazer. Universalizar as ações. Nesse sentido, a ética kantiana resume toda a ética no dever do imperativo categórico. E a liberdade seria ter uma vontade, retomamos a vontade, ter uma vontade de acordo com o quê? O objetivo. E o objetivo? O imperativo categórico. E o subjetivo, o que se deseja. Sempre que temos liberdade, temos o imperativo categórico, doce ilusão. Ai, queria tanto esse batom, vou roubar. Já não é assim, de acordo com uma lei representada, é contra a lei de Deus. É contra a lei de Deus. Ai, olha que bonito, tô levando. Já é contra a lei de Deus, assim, já é contra a lei de Deus. Já é contra a lei de Deus. A liberdade em Kant é vista como uma vontade que escolhe a vontade. Uma vontade que escolhe de acordo com a lei moral objetiva. E assim garante um imperativo categórico e a ordem e a harmonia social. Qual é essa lei mais representada pelo Decálogo do Antigo Testamento, que é uma lei que impera ordem social? O bem, o bom, ser o bem. Já que todos escolhendo livremente, escolhem pela ordem da razão que todos podem fazer o que estou fazendo. Então, o desejo objetivo do bom tem que estar em conexão com o desejo objetivo do bem. Bom, adquirir uma coisa bonita. Ruim, roubar. Bom, ter uma casa bonita. Ruim, invadir. Bom, ter um batom bonitinho. Comprar, trabalhar e comprar. Bom, comer uma comida gostosa. Fazer, cozinhar a comida. Além de comprar as coisas, um trabalho. O direito vem do trabalho. A lei do trabalho. O direito de possuir advém da lei do trabalho. Mesmo assim, aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, as pessoas mesmo que não trabalhem têm direito, têm muito direito. E isso é de acordo com a lei de Deus, da justiça, amor e caridade, principalmente da caridade do amor. Mas, se você mais trabalha, mais você tem a aquisição. E esse trabalho é um esforço tanto íntimo de se sair da inércia do parado, quanto um esforço físico, fisiológico, somático, de transformação. E também o esforço mente espiritual, pensamento, que nos leva a contemplar, a mentalizar, a pesquisar e a intuir e a conhecer e a descrever novas realidades na vida, no ser, no espírito. Mas isso é o trabalho intelectual. Você entra numa faculdade e as pessoas te avisam: você não vai sair o mesmo, você não vai sair a mesma. E realmente, quando você termina, você tem outra visão da vida. Isso é trabalho. Isso é esforço. Isso é movimento de transformação para o bem. Trabalho.
A real liberdade noidociacional é fazer o bem pelo próprio bem. E assim estar em comunhão às leis universais da natureza, cumprindo o dever e sendo um fim em si mesmo, de suas próprias ações. Por que essa frase está aqui resumindo a liberdade em Kant? A liberdade em Kant é escolher o bem, o bom no bem. O que seria o bom? O bom seria coisas boas para nós, que nos dão prazer, que nos dão contentamento, que nos trazem felicidade. Cada um tem as suas. Semelhantes, mas cada um tem as suas coisas que se compraz assim. Entendeu? De um comércio, de um mercado enorme, mundial, você vai escolher aquela taça. Por quê? Porque aquela te representa. Nesse sentido, o bom é o que te traz o prazer. E a liberdade, ou a libertinagem, seria a questão do bom estar ligado a desejo. Então, meu desejo é desejo da namorar muito. Meu desejo é namorar muito. Então, meu desejo é namorar muito. Então, meu desejo é sair todos os dias à noite e sair assim, beijando a boca, ficando, tal, não sei o quê. É um desejo um pouco normal, assim, tal, não sei o quê, entre homens e mulheres. Né? Pelo menos lá onde eu vivi, tal, não sei o quê. Aí, você já fala assim, eu não. Eu quero ter uma vida mais preservada. Você já é assim, injuriado, você já é assim, perseguido. Aí, outro desejo normal da humanidade. Um desejo de revide. De revide. Olho por olho, dente por dente, lá no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Apesar de Deus, no Antigo Testamento, fazendo uma análise teológica, ser altamente conceituado na misericórdia. E na compassividade, assim, em esperar, assim, acontecer as coisas. Então, assim, uma coisa, assim, da lei do olho por olho, dente por dente. Revidar, assim, na hora as coisas. Isso não é justiça. Isso também não é positivo. Isso também não é positivo. Porque tem ditados assim, entendeu? Justiça é um prato que se come fria. Fria. Por quê? Congelada, assim. Porque é na hora que você sente que você vai usar da justiça. E não na hora que você sente que você bateu, levou. Então tem muitas vezes que você tem que engolir aqueles sapos na vida, assim, aonde, qualquer lugar, mãe, pai, vovó, trabalho, irmã, perseguição, não sei o quê. Desculpem. Pessoas diferentes de você, pessoas que não concordam com o que você pensa, você vai assim, encarando assim multidões, entendeu? Pelo menos eu fui para defender meu pensamento do Religare e da filosofia. E assim, às vezes você não encara tanto, mas todo mundo tem que engolir um sapo, entendeu? No trabalho, assim, aquela pessoa superior, que não gostou de você, aquela pessoa inferior, que quer te... Então, seria bom que a vida fosse relações éticas harmônicas. Harmônicas. Mas isso não é a realidade. E toda vez que se tem uma coisa que se chama jogo de poder, você chega uma hora, perde. Não é interessante ter uma vida de relações de jogo de poder. E o que Immanuel Kant coloca? Immanuel Kant coloca a questão do respeito. Por mais que você não goste da pessoa, você tem que respeitar a presença dela. E a dificuldade de
Eu trabalhei muito com educação infantil, na União da Mocidade Espírita de Niterói, na educação de assistência social, trabalhar no coletivo harmonicamente. Então, isso é uma coisa, desde o meu pedagógico, lá, segundo grau, vinha a questão assim, como é que você trabalha com o coletivo? Ah, você precisa de uma direção, você não precisa, não sei o quê. Aí entrei nas ciências sociais, aí veio a questão da autogestão, assim. Você se autogerir para trabalhar coletivo. E o que Kant vem falando? Kant vem falando que a real liberdade no indústria racional é fazer o bem pelo próprio bem. Quando você faz o bem pelo próprio bem, você já não se preocupa com essas coisas. Só que a lei também não é só o bem. A justiça também é o bem. Porque você tem que ter gana de defender seus ideais. Você tem que ter vontade. Você tem que ter a força no peito de defender o que você quer. E de defender a sua vida. Porque senão as pessoas te levam para onde elas querem. E quando você tem algo chamado autonomia, que é pensar sozinho coisas boas, o bem, pensar sozinho todo mundo pensa, mas pensar sozinho, a autogeração do bem, você precisa ter gana de ir. E até de saber responder quem te ofende. Isso é ética. Escolhendo livremente, escolhemos o melhor. E o melhor é a razão, que ordena o dever para que o bem de todos seja salvaguardado, dentro da lei moral da liberdade social. Aí que tá. Aonde termina a minha liberdade? Onde começa a outra, que é um ditado antigo. Tá, não é meu não. Onde começa a do outro. Então, o que Kant coloca como o fundamento do bem em si? É o respeito. O respeito é o fundamento do bem em si. Você respeitar ele ali, ele lá, ela lá, ficar no seu canto, não ter muito jogo de poder, não querer meter o olho no poder dos outros. Então, Deus já não falou? Não cobeceis, não roubareis, não mateis, não invejareis, não darás falso testemunho, honra ao único Criador, santifica o dia de sábado, honra pai e mãe. Não falou? Não cobiçareis bens do teu próximo, não invejarás. Então, eu acho que se você conseguir, assim, escrever, assim, os 10 mandamentos, e à noite, como manda Santo Agostinho, analisar o que você está cobiçando do outro, o que você está mentindo, o que você está invejando na pessoa, e dominar, assim, seu pensamento, você consegue ter a autonomia de criar outras coisas além do redemoinho do ego. A natureza inferior. E a liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Você não pode fazer o que você quer. Por quê? Porque existe um vizinho, existe uma vizinha, existe um pai, uma mãe, um filho, um coelhinho que eu tenho, e um passarinho. Que se você gritar muito, ele assusta. O limite da liberdade é o limite da relação coletiva do bem social. Então, o que vem falando aqui? Dentro da lei moral, da liberdade social. Porque é a liberdade social que traz a liberdade real, onde a inclinação é o bem. E é sempre o bem em si, na interpretação do respeito. Próximo capítulo, 3.6, valor pessoal. Então, passamos para reino dos fins, a questão da política na ética kantiana, reino dos fins. Vamos passar para valor pessoal, vamos passar para reino dos fins, que é o valor a questão política na ética de Kant, e chegaremos a convergências e divergências
entre as éticas de Aristóteles e Kant. 4 tópicos do que converge e do que diverge em Aristóteles e Kant. Boa noite.